Graça e paz, amados. Nesse vídeo eu vou trazer aqui mais um tema que eu acho muito importante e que infelizmente ou ele é mal compreendido ou distorcido do que realmente a Escritura nos mostra, né? E o tema que eu vou falar hoje é sobre o que é pecado. Infelizmente, no meio a qual eu estava ali inserido, no meio religioso que eu estava inserido, pecado é tido como pecado apenas as questões sexuais. Então, a fornicação e o adultério. As demais coisas é tido apenas como faltas e fraqueza. Então, dificilmente em um culto público, por exemplo, você vai ver as pessoas orando pedindo que Deus perdoe os seus pecados. Até porque a ideia de pecado é essa, né? Então, você vai ouvir, por exemplo, pedindo para que Deus perdoe as suas faltas e fraquezas. E também existe uma ideia, até hoje, mas hoje um pouco menos, antigamente muito mais, de que esses pecados, né, e também o assassinato, seriam os pecados que Deus não perdoaria. É o pecado chamado, né, de pecado de morte, a qual as pessoas que cometem, eles não teriam mais direito à salvação. Né? E que isso é uma ideia extremamente incorreta, antibíblica e diabólica, que levou a muitos a... É um tema muito complexo, eu não posso nem falar, mas a tirar a sua própria... Não vou falar o restante aqui, porque infelizmente é um tema que pode ser censurado. Mas é isso. Existia essa ideia e infelizmente levou as pessoas a fazerem esse tipo de coisa, porque é muito complexo, né, de você lidar com essa verdade, né? Essa verdade que existia ali dentro da instituição, em que se você cometesse aquele pecado, você não tinha mais direito à salvação. Então, a pessoa ficava com esse conflito interno, muitos se entregavam à sua vida de pecado e iam viver a sua vida de pecado porque acreditavam que não tinha mais a salvação. E outros não suportavam a dor e acabavam tirando a sua própria vida, né? Infelizmente. Acabei falando, mas fazer o quê? Agora, o vídeo vai assim mesmo. Se cortar essa parte ou perder o vídeo, infelizmente vai ter que ir assim. Mas enfim, eu vou tratar, né, desse tema aqui, claro, biblicamente, trazendo os textos bíblicos para que a gente compreenda verdadeiramente o que é realmente o pecado. Então, para que a gente entenda, vamos entender onde ele nasce, né, para a gente dar continuidade e entender verdadeiramente o que é pecado. Então, primeiro ele nasce lá no Éden, onde Deus fez as criaturas perfeitas, fez o homem e a mulher perfeitos, e deu uma ordem clara que eles podiam comer de qualquer fruto, mas existia um fruto que era proibido, né, ali no Éden, que era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus deu uma ordem clara: se eles comessem, certamente morreriam. E eles acabaram desobedecendo a Deus. Cederam à tentação da serpente, cederam à tentação do diabo e comeram daquele fruto. E a consequência do pecado realmente aconteceu aquilo que Deus havia já determinado. E eles foram expulsos do jardim e ali nasce o pecado, né? A comunhão que havia com Deus, ela foi também cortada naquele momento. Com o nascimento do pecado, toda a raça humana ela vai sofrer essa consequência. Então, todos nós, quando nascemos, já temos dentro de nós a raiz ou o vírus, né? O vírus do pecado. O vírus do pecado já habita dentro do homem. Então, todo homem, desde o seu nascimento, ele já é um pecador. Isso o apóstolo Paulo vai afirmar em diversos textos bíblicos, né, de sua autoria. Um deles está em Romanos 3:23, né, que o outro vídeo eu falei sobre esse texto, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse é um texto bem claro que nos fala isso. E um texto também, voltando lá para o Gênesis, né, eu vou pegar aqui agora lendo os textos para ficar mais fácil. Em Gênesis 6:5 vai falar o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então o texto aqui é bem claro, né?
essa raiz, esse vírus do pecado, ele está no coração do homem. Ele não é algo externo, né? Algo interno. O ser humano, ele cobiça aquilo que realmente é fruto do seu próprio coração. Ele é tentado, seria mais correto dizer, que ele é tentado pela sua própria cobiça, certo? Em Salmo 51, Davi, né, provavelmente aqui, vai dizer o seguinte: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então, realmente reafirmando aquilo que eu já falei, que o vírus do pecado nasce após a queda de Adão. Então, quando o Davi fala aqui que ele nasceu na iniquidade, quando ele foi concebido, quando ele nasceu, ele já nasceu com o pecado dentro dele. Indo para outros textos, Isaías 64:6 vai dizer o seguinte: todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Isso aqui não é bem do tema específico, né? Mas vai falar como o ser humano está corrompido pelo pecado e que até as suas próprias justiças, sua justiça própria, ou seja, uma justiça que ela não é vinda de Deus, elas são como trapos imundos. A Bíblia vai falar que elas são como trapos imundos, ela não tem valor nenhum. O valor da justiça humana, ela só é estabelecida a partir do momento que essa justiça, ela é mérito apenas de Cristo e não do homem. Jeremias 17:9 vai dizer o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto quem o conhecerá. Então aqui vai falar da corrupção do coração humano, que o coração humano ele é extremamente enganoso. E mesmo quando você creu em Jesus, mesmo quando você entendeu o evangelho, entregou a sua vida para Cristo, o seu coração ele continua sendo enganoso. O vírus do pecado ele continua estando lá. Porém, você recebeu o Espírito de Deus exatamente para você guerrear. Então você tem força suficiente para vencer a sua própria natureza humana. A natureza humana que é tendenciosa ao pecado, mas quando você recebe o Espírito Santo, você tem capacidade de vencer, porque Deus nos dá essa capacidade através do seu Espírito Santo. Romanos 3:10 vai dizer: não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Então esse texto eu acho que é um dos textos mais fortes ali, que o apóstolo Paulo vai falar sobre o homem, né? Se seguir o texto, é muito mais profundo ainda o que ele vai falar. Mas, resumidamente, o que ele quer falar é que o homem é corrompido e que não há um justo. Não tem como você, naturalmente, buscar a Deus, exatamente porque o vírus do pecado o impede de buscar a Deus. Nós sem Deus, estamos mortos espiritualmente, né? Exatamente por conta do pecado. Eu não vou me alongar, já vai mais de 9 minutos aqui o vídeo. Eu não vou fazer aqui uma análise dos textos mais profundamente, mas eu vou passar aqui rapidamente, né? Deixa eu ver aqui se eu encontro um texto. O texto, né, que eu já tinha falado sobre a questão da cobiça, que nós somos tentados pela própria cobiça. Isso está em Tiago 1,14. Né? Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Certo? Então era naquele momento que eu estava falando em que o pecado ele não é algo externo, ele é algo interno. Então aquilo que dá luz ao pecado, na verdade, nós somos atraídos pela nossa própria cobiça, aquilo que já existe dentro do nosso coração. Né? Então, quando nós damos lugar à nossa natureza humana, que é a natureza que existe o vírus do pecado lá dentro, nós somos tentados e assim, cedendo à tentação, acontece, né,
dá à luz, como o texto fala, ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. É o que o texto vai falar, que foi exatamente também o que aconteceu com os nossos pais lá no Éden. 1 João 1,8, né, vai acabar com essa ideia de que a gente não tem pecado, temos apenas falhas e fraquezas. Vai dizer o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Ou seja, resumidamente, se nós dissermos que não temos pecado e temos apenas falhas e fraquezas, isso quer dizer que nós somos mentirosos. E o pai da mentira é o diabo. Então, se nós mentimos, por isso que eu falei que é uma ideia, é uma falsa doutrina. E isso é muito diabólico, porque isso confronta o que a Escritura vai nos trazer sobre como a humanidade ela está corrompida pelo pecado. O pecado ele não é apenas as questões sexuais, como aprendi e como eu ouvi por muitos anos. O pecado é exatamente isso, ela está dentro da nossa natureza, é um vírus que habita dentro de nós. Que a única forma de a gente conseguir vencê-lo é quando recebemos de Deus o Espírito Santo, para que assim nos dê capacidade de guerrear. Existe essa guerra dentro de nós, entre a carne e o espírito. E com certeza aquilo que for mais alimentado, ela vai vencer essa guerra. Né? Por isso que eu acredito que seja muito importante a nossa vida de devoção com Deus. A nossa vida de devoção ela não pode ser relaxada. Isso não quer dizer que a gente não vai pecar, não vai cair. Não, a gente pode acontecer de pecar, de cair, mas nós, quando acontece o pecado, quando acontece a queda, se somos verdadeiramente salvos, isso vai nos levar para o pé da cruz, para pedir perdão pelos nossos pecados, né? Porque até o próprio apóstolo João vai dizer, né, que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, a ideia é essa: quando pecamos, quando caímos, nós estamos aos pés do Senhor. Mas a vida de devoção a Deus é muito importante. A gente não deve nunca negligenciar o estudo bíblico, a oração, a comunhão com os irmãos, todos esses meios de graça, a ceia do Senhor, todos esses meios de graça que o Senhor estabeleceu para nós, a gente deve fazer parte, né? Estar inserido dentro desse meio de graça, porque foi os meios que Deus estabeleceu para que nós tenhamos comunhão com Ele, para que nós nos fortaleçamos no Espírito, para que nós cresçamos na comunidade e para que nós poder também ajudar outros, né? Porque a vida cristã ela não é baseada apenas em si mesmo. A vida cristã ela também requer estar pensando no crescimento do outro, no crescimento espiritual do outro também, né? É para isso que existe, por exemplo, o discipulado, porque discipulado não é apenas vamos dizer que um conjunto de doutrinas e que é ensinado. Na verdade, o discipulado é pegar pela mão, verdadeiramente, e carregar. E ser um espelho de Cristo na vida daquela pessoa que você está discipulando, certo? Já está com 14 minutos, ver se eu consigo falar mais alguma coisa, os vídeos não ficar muito comprido. Então eu vou ler aqui apenas, deixa eu ver. Vamos lá. Então entender a gravidade do pecado e a nossa miséria diante de Deus não serve para nos deixar sem esperança, mas para mostrar o quanto precisamos da sua graça. Sem percebermos a profundidade do buraco, nunca veremos a altura da cruz. É como Paulo disse: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15. Certo? Então seria isso, um resumo, um vídeo de 15 minutos, um resumo da ideia incorreta do que é pecado,
da condenação de quem comete certos pecados e a ideia correta da Escritura, que a Escritura nos fala do que realmente é o pecado, da miserabilidade humana. Porque isso, meus amados, ela nos leva à reflexão. Quando você compreende essas coisas, ela nos leva a compreender que nós necessitamos desesperadamente do Salvador. Não há nenhum outro meio pelo qual nós possamos ser salvos. Não tem como, pelas nossas obras, não tem como, pelo que nós fazemos, deixamos de fazer, conseguir meritoriamente essa salvação. A única maneira é confiarmos no sacrifício dele. E aquilo que fazemos de boas obras é apenas o fruto daquilo que ele operou em nós. Porque diz a palavra, né, que ele opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Então nós precisamos tirar essa ideia incorreta da nossa mente de pecado. Realmente acabar com o nosso orgulho, porque é para isso que o evangelho vem. O evangelho vem para acabar com o orgulho humano. Os religiosos orgulhosos de si mesmos, das suas obras, das suas orações, dos seus jejuns, o evangelho veio para quebrar isso. O evangelho veio para dizer o seguinte: não, você não é isso. Você não é esse ser humano super poderoso. Você é um pecador miserável. E a única maneira de você ser salvo, a única maneira de você ingressar no reino de Deus é você compreendendo essa verdade, de que você é um pecador e que você necessita da graça de Deus. E essa graça nos capacita, através do Espírito Santo, a sermos filhos e filhas de Deus, a ser restituído a nossa comunhão com Deus. Então, o vídeo é esse, amados, e vamos ver aí o próximo vídeo que a gente vai fazer. Eu não tenho muito tempo, não é um vídeo super produzido. Estava aqui, eu vou até mostrar aqui um pouco do cenário, estava aqui trabalhando, estava aqui consertando o notebook e veio a ideia de dar continuidade aos vídeos, mas não vou ter regularidade. Não vai ter como fazer algo todo dia, né, uma vez por semana, sei lá como é que vai ser, mas vamos ver aí até onde a gente consegue ir, né? Então, graça e paz, meus amados, até o próximo vídeo.